pessoal, meu nome é Márcio Almeida, eu estou aqui no Orthometric Insiders e eu gostaria de compartilhar com vocês uma dica importante que é a respeito do nivelamento da curva de Spee. Muita gente usa para nivelar a curva de Spee arcos com curva reversa, o que é absolutamente normal, né? Porque ao longo do tempo a gente observa que os arcos com curvas reversas, desde a mecânica de Tweed, eles vêm sendo efetivos para corrigir mordidas profundas e para nivelar a curva de Spee. Bem, o ponto que eu quero abordar hoje com vocês é a minha visão biomecânica do nivelamento da curva de Spee. Porque nem sempre a gente deveria estar utilizando a curva reversa. E daí vem a pergunta, por que não usar curvas reversas, arcos com curvas reversas em todos os pacientes? Porque eu vou ter clientes, eu vou ter pacientes que eu não vou poder vestibularizar os incisivos inferiores. E nós sabemos que do ponto de vista biomecânico, efetuar uma reversão de curva num arco de aço, no afã de corrigir a curva de Spee, acaba projetando os incisivos inferiores para vestibular. Acaba proclinando os incisivos superiores e inferiores para vestibular. Então, isso tem um efeito colateral. O efeito colateral é que você aumenta o perímetro e o comprimento do arco e, por vezes, você não poderia fazer isso. Às vezes, o perfil do paciente não te pede essa proclinação de incisivos. E daí vem a pergunta, professor, como controlar, então, a vestibularização dos incisivos? Bem, ao longo dos anos, quem me acompanha sabe que eu tenho uma biomecânica um pouco mais diferenciada nesse ponto, onde lá em Connecticut, com o Dr. Nanda e o Dr. Burston, a gente aprende que nivelar curva de Spee com curvas reversas tem esses efeitos deletérios, né? Se você quiser fazer algo diferente de curva reversa, você poderia utilizar uma segmentação do arco, usar um arco segmentado na distal dos incisivos laterais e acoplar um arco de intrusão, que é feito com um fio TMA 17x25 ou um arco de níquel titânio 17x25, onde, segmentando o arco principal, esse arco de intrusão é conectado na região dos incisivos laterais e a gente conseguiria fazer uma intrusão que a gente chama de intrusão real, sem, contudo, projetar os incisivos para frente. Então, quando me perguntam, professor, que tipo de mecânica você usa para abrir mordida no arco inferior ou para nivelar a curva de Spee? Depende. Se eu quero fazer uma mecânica onde eu vislumbro a inclinação vestibular dos incisivos, eu posso facilmente fazer curvas com arco reverso, de aço. Se eu, contudo, não posso vestibularizar os incisivos, eu não quero criar essa proclinação dos incisivos, eu, obviamente, vou ter que segmentar o meu arco principal, que aí, no caso, eu inicio com 14x25 Copper Night Eye, um 16x22 Copper Night Eye da Orthometric. Aí a gente coloca um arco de intrusão acoplado nos incisivos laterais, ou seja, preso nos incisivos laterais, e aí vai liberar uma força lenta e gradual, geralmente essa força varia entre 40 e 80 gramas, e você vai ter a chance de intruir real os incisivos, fazer um movimento de inclinação nulo, praticamente, onde você só vai intruir os incisivos sem deixar que esses dentes se avancem ou se proclinem sem aumentar o perímetro e o comprimento do arco. Então isso é muito interessante para alguns pacientes que têm extrusão dos incisivos inferiores e, eventualmente, você não pode jogar esses dentes para vestibular. Porque a gente muito bem sabe que, quando nós usamos curva reversa no arco inferior, os incisivos sofrem uma projeção e ocorre o que nós chamamos de pseudo-intrusão. A margem incisal dos incisivos inferiores vai para frente e, com isso, ela vai para baixo também. Então, muita gente atribui o termo intrusão de incisivo com curva reversa erroneamente, porque, na verdade, não existe intrusão. O que existe é uma intrusão relativa, onde a borda incisal vai para baixo e isso dá o falso pensamento de intrusão real. Tá ok? Então, espero que essa dica possa ser relevante para todos vocês, onde você tem que separar quando usar a biomecânica de curva reversa e quando usar a biomecânica do arco segmentado para você trabalhar com arco de intrusão acoplado. Ok?
Espero que tenha sido de validade. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Um abraço do Márcio Almeida.